e semana que vem a gente vai fazer uma prova e tal. Apesar de estar colocado lá como prova EAD, mas a gente tem a liberdade de estar fazendo o nosso formato aí, tá bom? Aí mais no final a gente discute aí como é que a gente vai encaminhar, tá bom? Mas tá tranquilo. Aí a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? De vocês aí. Eu vou pôr um material, o PowerPoint para vocês aí. Tá bom? Estou enxergando legal? Nós começamos a trabalhar alguns documentos que a gente pensa o seguinte, para fundamentar a nossa discussão, né, sobre o ensino de História e Geografia, metodologia do ensino de História e Geografia. Então, a primeira parte eu pensei em partir de um bloco mais conceitual, né, ou seja, quais são os instrumentos que embasam o ensino de História e Geografia. Isso que eu estou pensando. E aí, o nosso ponto de partida é a BNCC. Dentro dessa discussão mais recente de educação, e é o que vocês vão encontrar quando estiverem iniciando aí na rede, enfim, tá? Discuti muito sobre isso, né, nas aulas anteriores, porque a BNCC ela vai dar base para se construir os currículos. Lembrando lá que a BNCC não é o currículo, é uma base para servir como referência e é obrigatório para os currículos. É isso que a gente está pensando, tá? A partir da BNCC, nós tivemos o quê? Uma revisão dos currículos. No caso de São Paulo, essa revisão culminou com a questão do currículo paulista, que foi o passo que nós discutimos também. BNCC, partindo para a segunda esfera, aí que é a parte da rede, currículo da rede. Então, discutimos o currículo paulista, até então, e discutimos também a questão do currículo, e isso interfere diretamente no projeto político-pedagógico da escola, tá? E interfere, então, no plano de aula do professor. Seria essa a escala que é discutida, tá? Os currículos, como um todo, inclusive a questão do currículo paulista, estrutura o caminho a ser seguido. A BNCC traz uma questão mais conceitual. Qual é o aluno, qual a visão de aluno que nós queremos para o século XXI, né? Que tipo de educação, quais as competências que esse aluno tem que ter. Então, isso, numa maneira geral, é a BNCC. O currículo é como a gente vai conseguir atingir essa competência. Quais habilidades nós temos que trabalhar para alcançar essa competência. Aí é um caminhar, é uma estratégia, um caminhar para alcançar aquela habilidade. Então, esse é o currículo. O caminho que se trilha para chegar ao objetivo principal, que é aquela habilidade, aquela competência, né? Construindo esse caminho a partir de habilidades que o meu aluno vai adquirindo de forma progressiva e vai construindo esse caminhar, e ao final do ano, enfim, nas avaliações, percebemos que de forma progressiva ele vem conquistando aí nesse currículo, tá bom? Isso que a gente está pensando. Do currículo paulista, nós tivemos uma discussão também importante, que é a questão, o que muda com o currículo paulista. Então, perceba aí, ponto principal, a questão da educação integral. Isso é um conceito trazido a partir
da discussão da BNCC e do currículo paulista. Quando eu falo educação integral, não estou falando de escola de tempo integral, tudo bem? Porque não é só o tempo que a criança fica na escola, se ela fica das 8 às 5 da tarde. É algo maior, é algo enquanto físico, intelectualmente, socioemocional, todos esses aspectos, tá bom? Então, trabalhei esse quadro com vocês que vai mostrar o seguinte: sai de uma educação centrada exclusivamente na dimensão cognitiva, ou seja, o que o meu aluno precisa aprender, como ele aprende e tal, para incluir explícita e intencionalmente a dimensão socioemocional. Ou seja, algo intencional, né? Que o meu aluno tenha essa dimensão socioemocional, de conseguir construir conceitos de respeito às diferenças, né? Vamos pensar, equidade, solidariedade, temos conceitos fundamentais dentro de uma ideia social, né, socioemocional. Outra questão a ser estudada aí, que foi modificada dentro desse conceito de educação integral, é sair de uma fragmentação em disciplinas, por fim em si mesmo, que todos nós passamos por isso, né? Começa a aula de história, deu 50 minutos, bateu o sinal, entra o professor de português, bateu o sinal, entra o professor de matemática, trabalhando nos temas dele e cada um por si. Dentro da proposta de uma educação integral, essas disciplinas elas têm que conversar, né? Elas têm que buscar uma integração curricular e a relação de conhecimento com a experiência, ou seja, partindo do que o aluno tem como um projeto de vida, e a partir desse projeto de vida, as disciplinas elas têm que servir como base para que esse aluno construa o seu projeto de vida. Tá? Saímos aí, por fim, de uma abordagem massificada dos estudantes para, dentro de uma educação integral, propor a concretização de seus anseios e projetos de vida com finalidade da educação. Voltando a essa ideia da construção do projeto de vida. Esse meu aluno, ele quer trabalhar, sei lá, com um teatro. Então, dentro desse conceito, as aulas de humanas, elas se fazem mais necessárias do que a aula de matemática, por exemplo. Então, por fim, era importante que se trabalhasse muito mais conceitos de humanas do que matemática. E o aluno deve optar, a partir de então, por isso, porque isso faz mais sentido dentro daquilo que ele espera para a vida dele. Tá? Então, as propostas elas vão girar em torno dessas questões. Pensamos também, e eu trabalhei com vocês, no caso da educação infantil, como é que o currículo paulista está estruturado. Vocês lembram que o currículo ele traz campos de experiência. Né? Apresenta 5 campos de experiências para a educação infantil. E nós trabalhamos cada um desses campos. Aí vocês vão ter que rever o vídeo da aula sobre esse tema, tá? Que não dá para a gente detalhar. E entendemos e fizemos depois um exercício para procurar, dentro desses campos de experiência, onde é que aparece alguma habilidade voltada para a história e geografia. Vocês lembram? Essa foi a primeira atividade que nós fizemos.
né, essa primeira atividade. Aí eu mandei essa tabela para vocês e vocês preencheram. Nós chegamos à ideia de que, primeiramente, a habilidade de eu, o outro e o nós, né, do eixo 3, que é a habilidade número 6, que diz manifestar interesse e respeito por diferentes culturas, modos de vida, valorizando marcas culturais do seu grupo de origem e de outros grupos. Olha que interessante, a partir do momento que ele entende a sua cultura e o modo de vida, com a ideia de valorizar essas marcas culturais, né, do seu grupo e de outros grupos. Então, trabalha com um conceito de história muito importante, que é trabalhar sobre as diferenças culturais entre os povos. Tá? Esse é o objetivo, trabalhar com as diferenças culturais entre os povos. Depois apresenta na habilidade número 2 de espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, apresenta outra questão importante, que é observar e descrever mudanças em diferentes materiais resultantes de ação sobre eles em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. Essa foi difícil, essa aqui o pessoal acertou pouco, né? Mas quando eu falo das mudanças, né, dos materiais e tal, resultantes de ação sobre eles, estou pensando que o homem interfere na natureza, né, e modificar. Então a geografia estuda muito isso, né, a interferência do homem sobre a natureza. E aí estuda sobre os fenômenos naturais. Isso tem uma relação direta com a geografia, tá bom? A gente está pensando aí. Por fim, a última habilidade que tem relação com história e geografia, ela se apresenta também no espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Esta habilidade número 6 diz relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares, da sua comunidade, observando a cronologia, o local e quem participou desses acontecimentos. Essa é uma atividade, né, uma habilidade relacionada diretamente à história e que já se apresenta, então, na educação infantil. Olha que interessante, né? De se trabalhar isso. E por que são importantes essas habilidades na educação infantil? Para dar toda a sustentação e conseguir fazer a passagem, né, de um ciclo para o outro. Uma fundamentação que o aluno, quando chegar no fundamental, nos anos iniciais, vai ter essa base para poder construir em cima. Esse é o alicerce que é pensado, que é montado aí. Tá? Então, fizemos a correção da primeira atividade, que pediu aí para vocês indicarem na educação infantil quais eram as habilidades que se relacionavam com história e geografia. E chegamos a 3 habilidades, tá bom? Depois, outro ponto importante que nós pensamos foi a transição dos anos iniciais para os anos finais, né? Se a gente pensar, essa transição é muito complexa, né? Porque muitas vezes o aluno, ele nos anos iniciais, ele tem lá o professor especialista, né? Tem lá, né, de arte, de educação física e o professor da classe. Quando vai
para o fundamental nos anos finais, ele sofre um choque porque quer entrar lá 8 professores, cada um com um método diferente, com uma forma de abordar diferente e tal, e isso acaba causando um choque, tá? E nós trabalhamos isso também em uma aula. Também vocês podem estar aprofundando nessa discussão, tá bom? Essa questão traz como um princípio, e isso é importante a gente ver, que a todo momento o currículo paulista vai trabalhar com a ideia de continuidade e progressão das aprendizagens em níveis crescentes de complexidade conceitual. Nossa, calma. Ou seja, de forma gradativa, os temas, os conceitos, eles vão sendo ampliados, né? Então, uma continuidade de progressão de aprendizagem. Então, o aluno começa aprendendo a identificar. Depois, num outro bimestre ou num outro ano, ele vai relacionar. Mais à frente, ele vai conseguir debater. Entende? Então, é um processo progressivo de aprendizagem, né? De níveis crescentes dessa complexidade conceitual. A complexidade dos conceitos ela vai sendo colocada gradativamente, tá bom? Isso está presente tanto dentro do próprio ano como de um ano para outro. Isso a gente percebe aonde? Nas habilidades. Está posto lá nas habilidades. Tudo bem? Depois, nós destacamos as competências específicas das ciências humanas para o ensino fundamental. Tá? Então, nós temos a BNCC, que me apresenta macro competências, 10. Tudo bem? Então, a BNCC me apresenta 10 macro competências, que nós trabalhamos pensando na primeira aula e um material de apoio para vocês. Tá? Depois, cada área vai ter suas competências também. E aí, dentro do currículo paulista, que vai traçar o caminho para chegar ao que a BNCC propõe, existem competências específicas também da área de ciências humanas, para o fundamental, para o ensino médio, enfim, né, para a educação infantil, que vai trabalhar, a educação infantil vai trabalhar, lembra, com os campos de experiência. Dentro dos campos de experiência, temos 3 habilidades que se relacionam com história e geografia, com humanas. Aqui no ensino fundamental, quando eu falo ciências humanas, eu ainda estou falando em história e geografia. Quando eu falo em ciências humanas no ensino médio, eu acrescento, além da história e geografia, filosofia e sociologia, tá bom? Esse é o bloco das ciências humanas aí. E aí nós trabalhamos com todas as competências da área de ciências humanas, tá? São 7, nós apresentamos elas para vocês e discutimos. Vocês podem acompanhar no vídeo da aula anterior para poder conseguir observar isso, tá? Vocês lembram disso aí conforme a gente foi trabalhando. E aí eu vou só passar aqui para vocês, não vou aprofundar nessa questão porque a gente tem um vídeo já específico, só vocês irem lá abordar e tal. E aí, dessas 7, nós paramos num exercício que era para vocês
montarem esse mapa aqui também, aonde vocês, esse cinza que está no meio, seria a habilidade, uma das 7 habilidades destacadas aí, tá? Aqui é a habilidade número 1, que é compreender a si, ao outro, como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Dentro dessa perspectiva, dessa competência, eu pedi para vocês elencarem algumas habilidades de história e geografia. Pedi três de cada. E dei esse modelo para vocês estarem observando, tá bom? E aí nós percebemos que, como é compreender a si, o outro, as identidades e tal. Por exemplo, nós temos um dos itens que é a habilidade de ensino fundamental do 7º ano de geografia, que é a habilidade 17, de identificar os processos migratórios internos e externos, reconhecer as contribuições dos povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos, entre outros, para a formação da sociedade brasileira em diferentes regiões brasileiras, em especial no estado de São Paulo. Por que fala isso? Porque é compreender a si ou outro e como identidades diferentes. Então, por isso eu trabalho povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos, para compreender como é que eles ocuparam as regiões. Se eu pegar uma de história, deixa eu ver aqui essa de baixo aqui, que é a do ensino fundamental, do 5º ano de história, a habilidade 11, reconhecer e respeitar a diversidade humana. E depois a ensino fundamental também, a 11B, criar e desenvolver projetos de combate ao preconceito no âmbito escolar ou na comunidade, promovendo a empatia e a inclusão. Perceba que quando eu falo em respeitar a diferença, a diversidade humana, eu estou pensando que se eu vou buscar compreender as identidades diferentes e exercitar o respeito à diferença, então essa se encaixa, que é reconhecer e respeitar a diversidade humana. Tá vendo? Então, nós fizemos esse exercício, foi bem interessante, né? O pessoal gostou bastante, tal. Acho que foi bem proveitoso essa discussão. Depois, nós fechamos esse bloco mais conceitual nessa questão das tendências pedagógicas, que o meu objetivo também foi fazer mais uma revisão, na verdade, porque é um tema que já perpassa de forma, acredito que até interdisciplinar, né? Aulas de filosofia, sociologia da educação, ou história da educação, enfim, didática e outras metodologias de ensino, acabam, de certa forma, refletindo sobre as tendências pedagógicas, que, na verdade, me indica o seguinte: qual é o meu olhar sobre o mundo? De que forma que eu vejo a educação? Né? E isso, em termos de Brasil, nós dividimos em duas tendências, liberais e progressistas. Quando eu penso numa tendência liberal, eu estou pensando no olhar do capital, no olhar do patrão, no olhar daquele que detém os meios de produção, tá? E que vai utilizar a educação para impor os seus valores e educar a sociedade para o capital. Dentro disso, nós temos um ensino tradicional, a renovadora progressista e a renovadora não diretiva, que é a escola nova, e a tecnicista, principalmente dos anos de 70 e tal, que era essa preparação para o trabalho e tal. Isso compõe as tendências liberais.
fazendo o contraponto, a crítica e propondo um modelo diferente de educação, nós temos as tendências progressistas. A libertadora, já indicada por Paulo Freire, né? Isso, o grande teórico, muito bem reconhecido no nível internacional, né? A libertária, que tem a ver com a tendência anarquista, e a crítico-social, ou histórico-crítica, que é uma linhagem assim marxista, de pensar os conteúdos a partir de questões de classe, ou seja, esse conteúdo ele tem que ter uma finalidade social, né? Entender o aluno, isso que a gente está pensando. Falei bastante sobre essas tendências e procurei detalhar cada uma delas e tal. Passei um material para vocês, tudo, e aí nós chegamos numa atividade onde vocês teriam que identificar, né, a partir do texto que eu passei para vocês, do vídeo da aula, da explicação, quais as tendências pedagógicas de cada um dos quadrados. Lembram? E aí eu passei esse exercício, do qual vocês iam lá e iam preenchendo se era liberal ou progressista, de acordo com o que a gente discutiu. Fizemos a correção também numa outra aula todinha sobre essa questão. E aí o que nós observamos? Que num bloco geral existem diferenças bem evidentes entre a tendência liberal e as tendências progressistas. Tá? Então, a educação, nós entendemos então que a educação, ela não é neutra, né? É uma relação de poder que está por trás, onde, às vezes, o Estado, ele usa a educação para impor os seus valores. Tá? Isso é muito evidente a cada momento, a cada governo, as trocas de projetos educacionais e tal. Isso a gente consegue observar muito bem esse processo. Mas, no geral, o que eu queria chamar a atenção? Para o aspecto conceitual. Quando eu trago as tendências liberais, né, que vão o quê? Primeiramente, justificar um sistema capitalista. Isso é importante se colocar. Então, pretende dizer, olha, o capitalismo funciona assim, então você precisa ser educado para atender ao capital. Então, vamos educar para o trabalho, vamos fazer o ensino técnico, que é o que você vai sair daqui, vai ter um emprego e vai pertencer a esse mundo. Então, justifica um sistema capitalista, uma economia liberal, né? E mantém uma sociedade que a gente fala estratificada, ou seja, camadas, né? Então, você continua tendo no alto da pirâmide aquele que detém os meios de produção e na base da pirâmide aquele que tem a mão de obra, né? Os trabalhadores. Essa estratificação, ela se faz muito evidente na educação liberal, onde a própria escola nova e outros modelos de trabalhar com aptidões. Então, o rico tinha aptidões para as questões intelectuais, para a faculdade e tal, e o pobre tinha suas aptidões, na maioria, para os trabalhos braçais, para o ensino técnico, para atender ao capital dessa forma como o seu trabalho. Era dessa forma que era colocado. Tá? E um conjunto de escolas que se manter a situação que aí se encontra. Isso está bem evidente também. Não quero uma ruptura, quer manter como se encontra.
Ou seja, as tendências liberais ou liberal não tem a ver com algo aberto ou democrático, mas com uma instigação da sociedade capitalista ou sociedade de classe que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual. Então eu fico feliz porque eu conheço as regras, eu conheço as leis, os símbolos nacionais, tenho uma educação moral de como é viver nessa sociedade, e isso me basta para ser um bom cidadão. É isso que está pensando dentro de uma perspectiva liberal. Eu esvazio da crítica, tá? Porque o que eu quero são pessoas que atendam e que vivam em harmonia, seguindo suas funções dentro do capital, tá bom? Nós percebemos que fazendo o contraponto, fazendo a crítica, apresentando uma alternativa de educação, se apresenta as tendências progressistas, tá? Que em termos de Brasil se fazem mais presente a partir da década de 60, tá? Que tem um interesse em mudar a situação, tornar-se a opção de propostas pedagógicas voltadas para o interesse da maioria da população. Então vem com uma ideia, uma proposta de transformar a educação, de mudar a educação. Partem de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e é uma tendência que condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo, o desenvolvimento e popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento de tendências progressistas. As tendências progressistas, elas partem todas de uma base marxista. Isso tem a ver com saber que a educação ela não é neutra, ela escolhe um lado, né? E que nós não somos iguais, porque a educação que é para o rico não é a mesma educação que é para o pobre. Isso está evidente, né? Quando pensamos na educação. E essas questões de classe, elas têm seus desdobramentos nas visões de mundo também, né? Qual é a visão de mundo? Então, portanto, a educação ela tem um papel social muito importante, que é de fazer a transformação da sociedade, que é uma da base, enfim, das ideias marxistas, enfim, daqueles que pegam o que Marx escreveu e tentam dizer na educação, porque o Marx não fala especificamente de educação, mas os marxistas, aqueles que pegam o estudo de Marx, utilizam para interpretar a educação, eles vão pensar nessa perspectiva, gente, de dizer, olha, temos que entender a realidade para transformar essa realidade. Isso que eu quero, transformar o mundo que eu vivo. Então, por isso que nós temos essa tendência libertadora, libertar do quê? Libertar do capital, né? Libertária também do capital e autogestionária, né? Que o anarquismo traz essa ideia. Enfim, nós trabalhamos muito o olhar sobre essas tendências, fizemos exercícios, corrigimos e tal. E isso é muito importante. Para a gente finalizar essa parte, o que eu gostaria de destacar até então? Nós temos que dominar essas questões conceituais para poder
não cair em armadilhas. Ou seja, chegar lá na escola, ter um discurso progressista, né? Não, sou construtivista, sou de uma educação libertadora, porque eu faço. Tal. E aí, na prática, você acaba caindo em armadilhas e recorrendo a coisas de uma educação tradicional. Né? Como assim? Eu falo em transformação, tudo, eu chego lá e fico dando mapa para as crianças pintarem. Mapinha para pintar e colocar o nome das capitais. Ou seja, uma coisa meramente técnica, onde o aluno tem essa informação em qualquer lugar que ele procurar, e eu, de fato, não construo um conhecimento. Fico no superficial. Eu penso de uma forma progressista, falo em uma educação transformadora, que tem que respeitar as diferenças raciais, as diferenças de gênero e as questões sociais devem prevalecer, das minorias e tal, legal? Discurso atualizado, dentro do que se espera. Tal. E aí, o que eu faço na minha escola? Não tem uma imagem que represente isso. Quando eu rodo a escola, eu só vejo bonequinhas loiras, princesinhas da Disney, né? Ou não vejo nada que represente essa diversidade. Então, veja, é muito difícil trabalhar com essas questões. Porque se eu assumo um olhar progressista, eu tenho que pensar na minha prática, naquilo que eu utilizo. Eu falo que eu trabalho as diferenças, mas na hora que eu faço uma leitura com as minhas crianças, na minha rotina, na minha roda de conversa, leitura lá, eu só trago contos dos gringos, só contos europeus, só contos chamados clássicos e tal, mas eu não leio e não tenho um conto indígena, um conto africano. Então, que diversidade é essa que você assume, e postura progressista é essa que você assume, uma postura transformadora, se na sua prática isso não aparece? Então é necessário refletir sobre isso. E o que traz essa reflexão? A parte conceitual. Né? Ter o domínio sobre a BNCC, quais as macro competências, o que se espera de uma educação para o século XXI e o que se espera para o ensino de história e geografia dentro da área das ciências humanas. É isso que a gente quer. Que quando você pegue aquela atividade, dê uma olhada naquele livro didático, aquele vídeo que você tem que passar, você consiga entender de que lado se encaixa, o que aquele material pedagógico vai contribuir na construção do conhecimento para o seu aluno. Isso é muito importante. Para chegar ao ponto de você só de bater o olho, você já sabe se aquilo serve ou não serve. Porque o fato está na questão conceitual. Tá? Não está nas questões tecnológicas. Entendeu? Eu posso muito bem usar essa ferramenta que a gente está fazendo aqui e tal, e ficar colocando texto para vocês lerem, ou usar toda essa tecnologia que a gente está fazendo aqui e tal, para colocar, olha, agora vocês respondam uma pergunta, fale sobre as tendências progressistas. Quem fala sobre, não fala sobre nada, porque qualquer coisa que você responder está certo.
né? Falei, fale sobre. Aí você escreveu lá qualquer parte que você achou sobre aquela tendência, está certo. Então eu não trabalho dessa forma. Temos que pensar em que constrói esse conhecimento de fato. Nós vamos ter toda uma parte, a parte depois da prova, pensando diretamente no nosso trabalho em sala de aula, provocando, indo lá provocar. Fala, olha, eu falo tanto em trabalhar com a questão dos indígenas e tal, mas aí eu pego e reproduzo o discurso do o índio, o selvagem, ou o bom selvagem. Então isso não é. Então eu tenho que ter esse olhar focado e a parte teórica me dá a sustentação para escolher os melhores materiais e para fazer os enfrentamentos. Porque não é fácil. Às vezes você vai trabalhar com uma questão de cultura africana, né? E aí como já tem toda uns preconceitos em cima dessa questão, você bateu um batuque, bateu um tambor na sala, pronto, é macumba. Aí já vem 2, 3 pais na sua porta. Calma. Mas se você tiver toda uma questão teórica, embasada, você vai saber fazer esse enfrentamento. Isso é importante, né? Porque você tem que estar preparado. Você não pode ficar lá, deixar de fazer, mas ter fundamento na sua prática, tá? E aí nós resolvemos partir dessa questão mais conceitual para vocês poderem entender em que esfera nós estamos falando. Nós temos, lógico, a Constituição, nós temos a LDB, e aí dentro da LDB, quando a gente pensa na escola, aí vem a BNCC, que dá uma base e orienta o currículo a nível nacional. Dessa BNCC, os estados e municípios têm liberdade para montarem o seu caminho, o seu currículo, para alcançar aquilo que determina na BNCC. Então, BNCC, os currículos, no caso de São Paulo, o currículo paulista, do qual o estado e os municípios aderiram. Esse currículo, ele orienta para uma visão de mundo que vai estar presente, né? E que também é dada pela tendência pedagógica. Então nós observamos, lógico, claramente que as tendências liberais tradicional ou tecnicista tal, não estão em uso, caíram em desuso. Mas muitas vezes existem resquícios presentes na prática em sala de aula. Porque você vai pegar lá, muitas vezes vai pegar o livro didático e mandar as crianças responderem. Responde aí da página 1 até a página 10 aí. E aí as crianças vão ler, responder pergunta. E isso já se fazia na época da nossa avó. De ir lá, pegar um texto, ler as coisas e responder pergunta. Entende? Então, às vezes, aquilo que eu proponho não condiz com a atividade que eu estou fazendo, com o tipo de aula que eu estou desenvolvendo. E isso também não quer dizer que eu vá fazer uma aula diferente todo dia, né? Ou seja, trabalhar de forma transformadora e tal. Isso não quer dizer que eu não tenha que ler, não tenha que ter texto, porque as pessoas confundem às vezes isso, né? Acham assim, leitura, né, é coisa tradicional. Calma aí, não é assim. Não é o fato, às vezes, de ter uma pessoa, uma sala de aula, sentado um atrás do outro, que é tradicional. Entendeu?
às vezes por uma questão de espaço, às vezes por uma questão de disposição, acaba ficando, mas a maneira que eu conduzo a aula, os textos que eu utilizo, se levam a uma reflexão crítica sobre o que está acontecendo, se tem uma relação com fatos atuais. Isso condiz com uma educação transformadora. Então não é simplesmente porque eu estou... o professor fala em educação transformadora e deu texto e pergunta para responder. Calma aí, mas o que está se pedindo? Posso dar um texto, trazendo uma reflexão, fazendo uma relação com o atual, e na hora de pedir uma pergunta que você traga exemplos, relacione com o presente, tal, e por aí pode acontecer, entendeu? Então é uma questão mais de forma do que simplesmente de formatação de disposição de lugares, por exemplo, né? É o que eu utilizo, como eu conduzo minha aula, né? Porque eu posso, por exemplo, usar um projetor, um data show, um recurso, e ir lá e colocar um texto para ler. E aí? Toda uma tecnologia, toda tal, usada de forma errada. Porque se é para simplesmente colocar um texto para ler, eu impresso numa folha lá, no mimeógrafo, não muda nada. Entende? Então, ir para a aula, ficar lendo PowerPoint na lousa e escutando alguém falar sobre o autor, isso para mim não é aula. Esse tipo de aula, para mim, já está ultrapassado. Entendeu? Olha, o autor vai falar sobre isso, olha esse trecho, olha isso. Entendeu? Isso para mim, por quê? Porque eu acredito um outro tipo de educação. Então, como vocês já viram, a gente vai para a aula e o texto é sempre o ponto de partida. Então, tudo que a gente está vendo até aqui, das tendências, da BNCC, do currículo paulista, é o ponto de partida para as minhas aulas. Então, tudo isso está aqui dentro, para quando eu entrar na sala de aula, eu já entrar preparado, sabendo o que eu estou fazendo. E aí é o ponto de partida para aquilo que eu vou realizar com meus alunos. Tá bom? Acredito que era um pouco isso que eu queria colocar para vocês, né? Nesse dia onde a gente está fazendo essa revisão, tá? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Eu encerro essa parte por aqui, tá bom? Muito obrigado.